Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT e hoje venho trazer para vocês um guia completo sobre tudo que você precisa saber sobre a estratégia de Slow Roll, beleza? Nesse jogo que eu tava aí do vídeo, eu joguei com o Yasuo 3 estrelas carregador na comp dele com duelistas e vou estar explicando para vocês qual é a estratégia por trás de você fazer o Slow Roll, beleza? Mas antes de tudo, vou pedir para você deixar aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para vocês não perderem nada, beleza? Então é isso, galera, vamos embora pro vídeo. Basicamente, vou começar aqui pela definição de slow roll, que seria um roll lento, traduzindo aí ao pé da letra, que é nada mais nada menos do que você estar sempre roletando o seu gold até os 50. Você quer chegar nos 50 de gold o mais rápido possível, beleza? E aí, quando você fizer a economia no round com 50 de ouro, você vai ter algo em torno de 58, 60, dependendo do round. E aí você roleta o seu ouro de novo até os 50, beleza? Você quer fazer esse tipo de composição quando você precisar de campeões 3 estrelas para ganhar o jogo, beleza? Tem algumas composições que elas são muito mais fortes ou até só funcionam se você tiver determinado campeão 3 estrelas, beleza? Então, quando você tiver indo para essa composição, que é uma composição de slow roll que a gente chama, você quer fazer esse tipo de estratégia. Essa estratégia ela já é bem consolidada, principalmente ali a partir do conjunto 3, ela ganhou um pouco mais de força em relação ao Hyper Roll, que seria o outro meio de você estar roletando, nesse estilo de bater peças 3 estrelas. Mas vou falar um pouco mais do Hyper Roll outra hora. Basicamente, o Slow Roll ele dá uma vantagem em relação ao Hyper Roll, que é o seguinte. Quando você está jogando de Slow Roll, você não se arrisca tanto. A tua economia ela continua nos 50 de ouro ali. Então, muitas vezes, você pode desistir da composição se não vier algumas peças. E aí, então, às vezes, você acaba tendo um pouco de sorte ali. Você deu um roll ali no 50 de ouro acima, veio duas peças de custo 4, você tem um anico, você acaba podendo fazer uma transição. Então você acaba que não se arrisca tanto, já que o teu ouro está ali guardado. Então você está sempre ganhando o juro no máximo, em detrimento que você, quando no Hyper Roll, você acabava roletando todo o seu ouro, se você não batesse aquele carregador, você acabava ficando muito atrás em gold e isso acabava limitando um pouco a partida. Então essa estratégia ela começou a ganhar um pouco mais de força e aí existem vários metas e várias composições que giram em torno dessa estratégia, beleza? Basicamente, todo patch existe alguma composição que está rodando com slow roll. Tem muitos patches que algum slow roll ele vem muito forte, com várias composições diferentes. Aconteceu isso 2 patches atrás, eu acredito, que tinham basicamente umas 4 a 5 composições de slow roll, era slow roll para todo lado. O meta acaba ficando um pouco chato quando só tem composições de slow roll, mas normalmente em metas saudáveis você vai ter pelo menos uma ou duas composições de slow roll rodando ali, junto com mais umas 5 ou 6 composições, beleza? Então é muito interessante você saber masterizar essa estratégia para que você tenha sucesso no seu grind aí de elo, beleza? Então, sobre o slow roll é importante frisar que, dependendo do seu carregador principal, você vai ter um level que você vai roletar o seu ouro, beleza? Você, principalmente para carros de custo 1, você quer fazer o slow roll no level 5, que é quando ele tem as melhores chances de aparecer o seu carregador custo 1, para você poder fazer esse tipo de estratégia. Já carregadores de custo 2, é interessante que você faça o slow roll no level 6 ou no level 7, e peças de custo 3 você quer fazer esse slow roll no level 7 e no level 8. No level 8, as chances de você obter uma peça de custo 3 ela é até um pouco maior. Mas você tem que ver que você vai ter que gastar todo o ouro de ir para o 8 e aí você ter 50 de ouro para você começar a roletar. Então muitas vezes é interessante que você, mesmo querendo peças de custo 3, você fique no level 7, porque você não vai ter que gastar aquele ouro para ir para o 8 e você já começa o slow roll um pouco mais cedo. Isso acontece na composição que está rodando atualmente, que é a de ninja com assassinos. Normalmente você faz o slow roll pela cara no nível 7. Eu já fiz em um game no nível 8, não tem problema nenhum. Mas você tem que estar muito forte na partida para poder você fazer isso, beleza? Outro exemplo de composição que você faz o slow roll ali no level 8 é o da Catarina, quando você faz com Mestre da Guerra, porque no 8 estabiliza um pouco mais a comp, você já tem a chance de achar a Z com mais frequência, então você acaba mudando. Então
é muito importante que vocês conheçam o level ideal para estar roletando por cada composição, beleza? Eu não vou falar todas as composições aqui de slow roll, porque as composições acabam mudando, então eu vou deixar esse vídeo ali com uma ideia mais geral, para que todas as vezes as pessoas tiverem uma dúvida sobre slow roll, dá uma olhada no vídeo, beleza? Para estar recapitulando e estar entendendo como é que funciona. Quando eu for falar das composições em si, em outros vídeos, daí eu falo melhor qual carregador específico, qual o level que você quer roletar para determinada composição. Nesse vídeo, como eu vou estar falando, como vocês estão vendo aqui a gameplay de aço, eu vou acabar comentando um pouco sobre ele depois, beleza? Mas por enquanto é isso. Eu vou deixar a tabela na descrição do vídeo, porque vocês acabam conferindo ali quais são os levels que tem a melhor chance de roletar para cada peça. É importante vocês lembrarem que essa porcentagem eles sempre estão alterando, beleza? Normalmente eles alteram elas entre conjuntos, tá? Eu acho que talvez a próxima alteração possivelmente seria do 7.4 para o 7.4.5, mas não dá para garantir, então é mais ficar ligado nas notas de atualização. É muito raro que eles mexam isso durante os sets. Eles fizeram isso em outros sets e eles disseram que não estavam gostando de fazer esse tipo de alteração. Então essas alterações maiores vão ficar mais para entre sets. E aí então acredito que para o nosso 7.4 aqui, 4.0, esses levels que eu falei aí acima, 5 para o custo 1, 6 e 7 para o custo 2 e 7 e 8 para o custo 3, vai ficar bem tranquilo, beleza? Idealmente, para uma composição funcionar com slow roll, tem uma dica que eu dou para vocês. É interessante vocês verem se elas estabilizam muito bem com peças de 2 estrelas. Por que isso? Quando você estiver roletando ali pelas suas peças de 3 estrelas, vai demorar um pouco até que você hite. E é interessante que você não perca muita vida. Então, algumas composições elas estabilizam muito bem com essas peças já em 2 estrelas, que é a composição de dueliaço com duelistas, é a composição de ninja com assassino. Então, assim, vocês sempre vão ver que quando a composição tem sucesso com slow roll, quando você está no level 2 daquela sua peça carregadora, você não está tomando um stomp muito grande. Então você tem uma certa estabilização ali, vai dar para você ganhar alguns rounds, dependendo do seu oponente estiver muito fraco, vai dar para você perder de pouco muitas vezes. Então é interessante que vocês estejam estabilizados, beleza? Para você estar fazendo o roll acima dos 50 de ouro. Em alguns casos, dependendo da composição, você até abaixa o seu ouro de 50 para poder você estabilizar, beleza? Principalmente nessa composição aí de ninja com assassino, você pode fazer isso. Você procura os 4 ninjas, roleta o seu ouro, baixa dos 50, achou tudo level 2 ali, achou a maioria level 2 ali, você espera os 50 de gold para você poder fazer o slow roll. Você não fica aceitando muito perder HP, porque você tem que também conhecer quantas vidas você vai ter com a comp final ali toda irritada para você ganhar a partida, beleza? Na composição de slow roll com peças de custo baixo, você não tem tantas vidas assim para ganhar o jogo. Então, nesse caso da composição de aço, é interessante que você hite ele o mais rápido possível, beleza? E você comece a dar level para você pegar peças que vão dar o pico de poder do late game da sua composição. O Yasuo por si só ele não carrega o jogo, mas quando você chega no Yone e no Lee Sin, basicamente você está muito forte, então você tem que saber sempre qual a condição de vitória dessa composição. A condição de vitória é só eu bater um Akali 3? É só eu bater um Yasuo 3? Qual outra peça aqui, level 3, é interessante para ela? Beleza? Então sempre está atento a essas coisas que você vai estar tendo sucesso nas composições de slow roll, beleza? Uma dica que eu dou para vocês quando vocês souberem qual é essa condição de vitória que vocês têm nessa composição, você tem algumas outras peças, beleza? Que se ela estiver vindo muito ali na sua loja, ela vai adicionar um pico de poder para a tua comp. Mas, se essa peça ela for muito irrelevante, às vezes não compensa você estar gastando seu ouro. Muitas vezes, por exemplo, peças como Janna, o Jax, propriamente dito, nas composições que eles não têm o foco neles, eles são uma peça boa para você botar level 3 estrelas, beleza? Que ela vai te dar um pico de poder. Mas você não espera essas peças para você poder aplicar ali a tua condição de vitória primária, que seria, vamos supor, na composição do Yasuo, seria você pegar o Yone e o Lee Sin. Então, para pegar o Yone e o Lee Sin, você tem que estar mais ou menos no level 8. Então, você não adianta ficar ali no level 6 e 7, roletando por um Jax 3, já tendo um Yasuo 3 estrelas, não faz muito sentido, beleza?
Outro, por exemplo, nessa mesma composição seria a Fiora. Se a Fiora ela tiver vindo muito ali, vamos supor, você está comprando os Yasuos e a Fiora veio mais cedo. Você às vezes bateu a Fiora 3 antes de bater o Yasuo 3 estrelas. Daí tudo bem, você compra a Fiora e ela vai te dar um pouco de força ali no meio do jogo. Mas você vai ver muitas vezes que você bateu a Fiora 3 ali e ela não vai te dar um pico de poder muito grande se você gastou muito tempo naquele level esperando ela, beleza? Então sempre saiba quais são os picos de poder da sua comp e aonde é que você precisa estar roletando para você ter a maior chance de sucesso, beleza? Algumas composições de low roll, quando elas estão um pouco quebradas, vocês vão ver que você precisa de poucas vidas para ganhar o jogo. Era o caso lá do Aphelios, era o caso do Zed Shade, beleza? Então, nos próximos patches, ficar atento nessas comps que tem apenas uma ali. Quando você irrita ela, é basicamente uma win, beleza? Então, nessas composições você pode jogar um pouco mais arriscado, já que você vai ter ali pouca vida, mas se você irritar, você ganha. Então, é interessante que vocês estejam prestando atenção nisso. No caso, eles vão acabar saindo com alguma comp aí que vai estar muito roubada e acaba sempre acontecendo, beleza? Então vocês saibam que nessa compulsão você ali jogar por 1 ou 2 vidas é interessante, mas de forma geral é interessante você estar dando pequenos all-ins ali quando você estiver jogando de slow roll e você estiver perto de morrer. Você sempre saber essa hora de baixar o seu ouro dos 50 vai fazer com que você tenha muito sucesso. Vamos supor que você precisa de um carry custo 3, beleza? Para tá fazendo slow roll ali, você tem pouca vida. Então, imagine, você tá com pouca vida, vai praticamente morrer o jogo. Se seu ouro tá no 50, é porque você está jogando de uma forma meio errada. Talvez fosse melhor você baixar para um 20 de ouro, baixar para um 30. E aí você vê se você fica muito próximo da peça. E quando você fica muito próximo, às vezes é interessante você dar aquele all-in mesmo e pegar ela 3 estrelas e salvar o teu jogo, beleza? Então, sempre ficar atento nisso também. Outra dica que eu posso dar para vocês é que se você tem uma Nico ali, de repente, considera usar aquela Nico nessa tua peça, tu tá fazendo slow roll por ela, beleza? Por que eu sugiro isso? Muitas vezes você tá ali no level 5, você tem o Yasuo é uma peça de custo 1, não quero usar uma Nico nele. Mas às vezes o jogo ele dá aquela trollada e você tá roletando seu ouro abaixo dos 50, de repente você baixou para um 30 de ouro e você não achou um Yasuo. Então quer dizer que você perdeu 20 de gold. Aquela Nico ela te custaria uns 20 de ouro e esses 20 de ouro vão fazer diferença lá naquela hora de você ter economia para ir para o level 8, ir para o level 9, dependendo do jogo, beleza? Então, normalmente é bom você estar usando, você saber usar essa Nico quando você estiver jogando em composições de slow roll, mesmo que a peça seja de custo muito baixo, beleza? É sempre interessante você estar olhando isso também. Outra dica que eu posso dar para vocês é que, preste atenção no lobby quando você estiver fazendo uma composição de slow roll. Você não quer estar dividindo essa composição, beleza? Algumas composições dá para você jogar, dividindo o slow roll com outra pessoa, mas você vai acabar tendo menores chances de irritar. Eu sugiro que quando você for dividir a composição, que algumas vezes é possível, você veja se o seu setup é melhor do que o teu adversário. Muitas vezes, vamos supor que você tem ali 6 Yasuos que o jogo te deu, o jogo te deu 3 Yasuos e te deu um Yasuo escolhido, então você tem 6. E aí outra pessoa bateu um Yasuo escolhido e ela acaba querendo te contestar. Pô, se tu tem um setup com 6 Yasuos e tu vai começar o teu slow roll com 3 Yasuos na frente, então quem tá contestando a composição é o outro jogador. Então, talvez seja interessante você fazer a composição sabendo que o seu setup tá melhor. Às vezes seus itens estão muito melhores. Então, você tem como jogar disputando, mas saiba do que quando você estiver atrás fica muito ruim, porque tu vai estar arriscando bastante ali. O cara irritar as peças de 3 estrelas primeiro e você acabar morrendo ali com as composições, com a composição toda por bater, beleza? Então, sempre tá olhando se tem outra pessoa dividindo. Normalmente não é ideal dividir, mas se você for dividir, saiba qual é realmente a sua condição ali de se você tá num spot bom ou se você tá num spot ruim. Outra dica que eu dou é que, mesmo que as pessoas não estejam utilizando a mesma composição que você, muitas vezes outras composições utilizam essas peças que você quer no slow roll. Ou então, às vezes, muita gente está usando as peças como placeholders, como carregadores temporários dos seus itens. E aí, quando você está com muita gente utilizando essas peças de começo de jogo, você vai começar um slow roll no level 5,
tem 5 pessoas no lobby usando o Yasuo para ali para carregar uns itens, ou então tem muita gente utilizando duelistas, tem muita gente utilizando peças secundárias da tua composição que são importantes para te dar um spike de mid game. Então às vezes é interessante você givar, não só porque pessoas estão dividindo a tua comp, mas porque elas estão utilizando suas peças por enquanto, no caso. E daí outra coisa que dá para você fazer é se essas pessoas estão utilizando essas peças, fica de olho se elas vão vender. Às vezes as pessoas utilizam certos tipos de carregadores no começo do jogo, e aí no começo do estágio 3 ou na metade eles acabam trocando por carregadores melhores. Então, se esse teu carregador ou essa tua peça, ela tá na composição do pessoal e eles acabam vendendo, então elas voltam para pool lá e você pode começar a fazer seu jogo um pouco depois. Então, não tem uma receita, beleza? É mais você saber se as peças elas estão passando batido pelo lobby e aí você vai atrás delas, beleza? Então é isso, galera. Basicamente, vou dar uma resumida em tudo que a gente conversou aqui. Todos os pontos que eu acho que são os principais, que são basicamente chegar no level do slow roll desejado, com 50 de ouro e começar a roletar os seus juros. Não forçar muita composição para não perder muita vida. Conhecer sempre as condições de vitória de cada composição. Saber quais peças você tem que irritar 3 estrelas. Se você tem que dar level depois para adicionar outra peça, beleza? Tomar cuidado para contestar a composição ou ser contestado quando você tiver de slow roll, porque se torna um pouco mais difícil de você irritar as peças e você pode ficar sem irritar nada e perder o jogo. Abaixar o ouro dos 50 de gold quando estiver em situações complicadas ali no final do jogo, beleza? Não se apega muito à tua economia, se você vai morrer, não adianta você morrer com 50 de gold, beleza? Não se apega muito às peças que são secundárias da composição para você colocar elas no nível 3. Muitas vezes, se elas estiverem longe, não ficar indo atrás delas, beleza? E ficar atento nos próximos vídeos quando eu falar sobre composições do meta que forem de slow roll, para vocês saberem quais são essas condições de vitórias, beleza? Agora eu vou falar um pouco sobre essa partida aqui que eu tive. Vocês acompanharam aí basicamente o jogo e eu vou estar falando aqui basicamente quais são as condições de vitória do Yasuo com duelistas e aqui como é que foi esse finzinho de partida, beleza? Então, nessa partida aqui, basicamente vocês puderam perceber que eu fiz o slow roll pelo Yasuo no level 5, basicamente é o level que você precisa para bater peças de custo 1, 3 estrelas. Vocês viram também que eu não comprei muito as Fioras porque elas não estavam vindo tanto e eu estava mais interessado em bater o Yasuo 3 estrelas. Então acabou que eu fiquei sem a Fiora 3, que às vezes é uma peça que ela vem muito ali, você acaba fazendo ela 3 também. Não corri atrás de Jax 3 estrelas, não vieram muitos Jaxes. Jana também é ter, também não segurei muito. Outra coisa que eu priorizei nesse jogo foi o fato de eu ter uma espátula duelista. Nessa composição aqui eu estou rodando ela com 8 duelistas, beleza? Mas você consegue jogar com essa composição normalmente se você tiver com 6 duelistas, beleza? Essa seria a composição ideal com o Yasuo carregador. Porém, se você tiver espátula duelista, como eu já falei em outros vídeos, é muito interessante o Ione duelista, porque ele acaba se beneficiando muito do item de duelista, já que a passiva de Exilado 2 ela fica muito melhor nele quando ele tem esse bônus de ataque speed aumentado, beleza? Aqui nesse finzinho de jogo, o meu adversário mais difícil é o jogador que está com Divinos, beleza? Ele está muito forte, acabou esnobalando a partida inteira. Você vê que ele está com muito ouro ainda, com muito HP, mas a gente está batendo de frente com a composição dele. Visto que quando eu hitei o meu Yasuo, eu priorizei o Gume do Infinito, que é um item que dá muito dano para ele e ele acaba se tornando um carregador absurdo quando você tem o bônus de Exilado 2, beleza? Aqui nessa composição, basicamente, a condição de vitória de você jogar com duelistas e o Yasuo Carry é você chegar no Yasuo 3 estrelas e quando você pegar ali mais ou menos o level 8, você adicionar um Ione, que vai dar o bônus de exilado para ele, ele vai ganhar muito roubo de vida, beleza? Então você foca numa build meio tanque, meio dano, e aí você acaba ganhando esse roubo de vida, o Yasuo ele acaba se tornando um grande carregador. É interessante que você tenha a bandeira de Mercúrio, como eu já falei em outros vídeos, porque o Yasuo vai acabar tomando muito controle de grupo ali da frontline e vai acabar não jogando e você vai basicamente perder a luta. Tem um cara aqui de Riven 3, mas basicamente a gente tá conseguindo perder de pouco ainda, beleza? E ele vai acabar morrendo depois, a gente vai ficar no 1v1 contra o Divino. Eu acredito que nessa partida aqui eu tive
um start muito bom para Yasuo, vi ali que não tinha ninguém fazendo, ninguém estava segurando muitos Yasuos, então eu decidi fazer a composição. Não sei se vocês perceberam, mas eu rushei a QSS no Yasuo. Eu acredito que a bandeira de Mercúrio não é um item muito bom para você fazer de primeiro item, mas como eu já estava indo para essa composição e o Yasuo precisa tanto desse item, acredito que nele esse item não seja tão ruim logo de começo, porque com o bônus de 4 duelistas ali do comecinho do jogo, ele acaba jogando muito bem e poupando muito HP, beleza? Assim que eu tive a oportunidade de irritar o Yasuo 3 estrelas, usei minha Nico e aí comecei a dar level para procurar o Ione. Quando eu coloquei o Ione, aqui o jogo mudou e eu acabei ficando muito forte, beleza? A minha outra intenção agora é dar upgrade no Lecim, que basicamente é um dos carregadores mais fortes aqui dessa composição. Eu acabei não conseguindo itens para Kalista, mas ela se torna uma grande carregadora quando ela tem a Runan. Não foi possível nessa partida, mas aqui ela ainda faz um bom trabalho, já que eu tenho um bônus de 8 duelistas. Idealmente, os itens que eu acho que seriam interessantes nela seriam a Runan, a QSS mais uma vez, e um terceiro item de Attack Speed, podendo ser um canhão ou um guinso, alguma coisa desse tipo, beleza? Então, voltando a falar dessa partida, tô batendo de frente aqui com o adversário, tô muito grande, mas ainda falta o level 2 que eu vou bater agora, e aí acaba que eu tô muito forte, dá muito para ganhar essa partida. Mas vocês vão ver que eu vou cometer alguns erros aqui, e aí vou falar para vocês basicamente o que foi que aconteceu. Era impossível ganhar esse jogo ainda, eu acho, mesmo com os erros que eu cometi, mas acho que o fato de eu ter demorado a ganhar, acabou que o adversário ficou muito forte no final, e aí, como ele tinha mais vida do que eu, acabou ficando difícil, beleza? Aqui eu usei a Nico no Shen, tem um Lecim ali com um item muito forte, que eu acredito que eu coloquei nele mais para ele ganhar ataque speed, para ele lutar mais rápido, mas acaba que eu não posicionei tão bem nesses rounds finais, não estava tirando tanto valor do Lecim. Nesse round aqui, basicamente, a minha composição tá muito forte ainda, beleza? Você vê que o adversário ainda não gastou o seu ouro, então dava muito para eu ter ganho aqui se eu tivesse posicionado um pouco melhor, talvez. Talvez fosse dar um pouco mais de dano nele, já que o meu Ione não estava aplicando muito bem o seu manto da imobilidade. E ali eu acredito que esse era o momento chave de ganhar a partida. Basicamente, o adversário agora vai investir o seu ouro, e aí acaba que ele irrita um Zilean 2 escolhido, que tem muito pouca mana. Ele acaba ultando muita peça e fica muito complicado esse matchup. E acaba que, tipo, nesse posicionamento aqui, o meu Lecim ele não vai jogar, porque basicamente ele ficou na frente do outro Lecim, que tem 2 itens de mana, então naturalmente o outro Lecim vai ultar ele primeiro. Então basicamente eu perdi aqui o meu Lecim de graça, e ele poderia fazer uma diferença muito grande nessa luta. Acabou que eu fiquei um pouco mais fraco agora do que o adversário, mas dá para vocês verem nesse vídeo quão forte é essa composição. O outro jogador precisou de um escolhido lendário para ganhar de mim, e basicamente essa foi a partida. Então eu vou estar trazendo para vocês outras gameplays de outras composições, beleza? E aí vocês ficam ligados em todas as condições de vitórias que eu vou estar trazendo aqui, beleza? Então é isso, galera. Queria agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. Muito obrigado. E mais uma vez vou pedir para você deixar aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para vocês não perderem nada, beleza? Então é isso, valeu e até a próxima.